voltando para dar continuidade à live com a Cris, falando sobre o perfil do agressor e o perfil da vítima. Tá muito interessante a nossa conversa, eu acho que o nosso papo está rendendo muito, vai render muito mais. Então, resolvi encerrar e voltar para que a gente possa discutir um pouco mais sobre isso, porque também me interessa saber, porque tem muitas mulheres e muitos filhos que são tiranos, né? Então, eu quero realmente falar um pouquinho sobre isso também. Vou lá, chamar a Cris. Aguardando a Cris. Ela já acenou para mim. Oi, Cris, voltei. gostosa essa conversa. Vamos esperar o pessoal entrar. Tá muito Vamos. gostoso. Você fala mansinho. Ah, Fala mas com... eu não sou mansinha assim, não. Eu sou uma fera. Eu Mas sei, isso, você... eu acho que, na verdade, a maturidade faz com que a gente acabe sendo mais assertiva na nossa fala, né? A gente fica mais calma porque você imagine você também receber teu cliente de forma agressiva, né? Então, É acho isso. que acolher é a forma melhor que se tem para você poder trabalhar com qualquer Olha tipo de pessoa. isso. Olha que gracinha, as pessoas estão voltando. Vamos esperar mais um pouquinho. E depois eu quero saber, a gente está falando de comportamento aprendido. Sim, Então, comportamento completamente aprendido. a gente está falando do homem, né? Mas a gente sabe, Que da existem mesma mulheres. Da mesma forma que a gente sabe que homens vivem em um núcleo desestruturado, familiar desestruturado, nós também sabemos que mulheres vivem assim. E eu gostaria de saber, até o seu ponto de vista, sobre essas mulheres que vivem dentro de um lar desestruturado. Muitas vezes elas saem desse lar para um casamento como vítima, vai ser vítima de um abusador, ou também elas podem sair deste lar familiar abusivo e se tornar uma tirana no casamento, uma controladora, uma monitoradora. Não é verdade? Existe esse papel inverso, ou não? Existe, como da mesma situação que existe o lado do comportamento aprendido, existe o lado evitativo. Mas o que mostram as pesquisas, na verdade, é que há muito mais homens abusivos do que mulheres. É claro que existe relacionamento abusivo homoafetivo, né? Nós temos vários exemplos. Isso até se você procurar no YouTube, você vai ver depoimento de homens e de mulheres que sofreram relacionamento abusivo. Mas o que evidencia e o que faz valer o que é um relacionamento abusivo é que nesse relacionamento apenas uma pessoa tem poder. Não alterna jamais. O relacionamento abusivo é baseado em uma pessoa do relacionamento ter poder. Então, e o que entra lá, que é a questão de se os dois, de certa forma, um causa algum tipo de sofrimento para o outro, ele é tóxico, né? No relacionamento abusivo, só um tem poder. E muitas mulheres, essas que a gente fala TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, muitas dessas mulheres que sofreram lá atrás, elas também são suscetíveis, porque elas já têm aquele comportamento aprendido, elas já têm esse estresse pós-traumático, então para ela, muitas vezes, inconscientemente, ela acaba entrando nesse relacionamento abusivo. Tá? O transtorno do pânico também, ele é um perfil bem objetivo da vítima, que é aquilo que você falou no começo, Dil, quando a gente fala assim, a mulher que tem medo de sair, a mulher... E aí aparece aquele homem que pega na mão dela e fala, vem, eu te ajudo a caminhar. E aí ela consegue sair da sua casa, ela consegue fazer coisas, atividades, até mesmo laborais, porque ele está ao lado dela. Mas isso faz parte do ciclo dele, né? E isso é que é difícil delas entenderem que aquele quem é que casou com o sapo? Ninguém casou com o sapo. Ninguém casou com o sapo. Todo mundo casou com o príncipe. Então, como que ela vai entender que aquele homem que tirou
que atirou lá daquele transtorno de pânico e de ansiedade e de depressão, ele se transformou nisso. Ele não se transformou, ele sempre foi. Mulheres muitas vezes melancólicas, né? O que é melancolia? Às vezes é uma tristeza que você não consegue dar. Às vezes você tem um luto, você vivencia o luto. Quando você não vivencia esse luto, você se transforma numa melancolia, se transforma numa pessoa melancólica. Essa mulher também é suscetível a entrar nesse tipo de relacionamento, porque esse homem surge como o salvador da pátria. E aí também, dentro do perfil, né, objetivo, que é aquele perfil que a gente consegue diagnosticar, né, que é diferente do subjetivo que a gente não diagnostica, que só quem consegue fazer isso é o profissional da saúde, e quando é objetivo é aquilo que está muito assim na frente e que a gente consegue ver, muitas vezes são aqueles homens que têm transtorno antissocial, que são aqueles homens que eles podem ser misóginos. O que é misógino, né? Misoginia, na verdade, e existem grupos, tá? Isso são homens que odeiam as mulheres. Existem grupos e agora são chamados de infiel, né? Que é um diminutivo de expressão de celibatários involuntários, onde eles odeiam essas mulheres. E aí eles montam e eles criam grupos na internet exatamente para poder maltratar essas mulheres. Como se elas fossem troféu. Então você percebe como que a sociedade, na verdade, toda, ela está doente. Porque imagina você criar um grupo, né, como tinha antigamente da Ku Klux Klan, né, que faziam com que eles eram uma raça melhor do que os negros e assim por si só. Hoje você tem um misógino, né? Tem os incels. Oi. Abaixou, peraí. Só um minutinho. Alguém me ligou e a ligação abaixou. Agora, você está me ouvindo? Sim. Bem, acho que agora eu estou te ouvindo também. Peraí. Só um minutinho que eu vou pegar meu computador, porque tem pessoas me ligando. Acho que está no meu quarto. E aí, isso faz com que a sua voz fique baixinha. Fala comigo, Sim. pra ver. Tô Abaixou, falando, né? tô falando. Eu tô te ouvindo bem. A sua voz abaixou para mim. Peraí. Eu acho que agora... Vamos continuar. Porque para mim Então, agora sua voz vai sair baixinha, mas eu vou aqui... você quer que aos eu tire o pouquinhos, fone? chegando o ouvidinho aqui perto, deixa eu Você ver. acha que se eu tirar o fone melhora? Pois é, ou um fone, né? Poderia ser um fone. Podia pegar um fone para mim, para eu continuar ouvindo a Cris, mas vai falando, Cris, que eu vou resolvendo isso. Então, a misoginia, na verdade, na verdade, eles têm, é resultado de um trauma que eles vivenciaram em função dessa figura feminina, tá? Essa figura feminina, muitas vezes, era quem eles confiavam, né? Muitas vezes, essa mãe abusiva fez com que esse menino se transformasse num misógino. Porque a gente sabe que, e aí mesmo que eu não seja psicanalista, né, e a gente tem que entender que Freud foi o precursor de tudo, e a gente sabe que os meninos têm um complexo de Édipo pela mãe, e as meninas pelo pai, complexo de Electra, e aí quando essa figura feminina que o menino admira, onde ele luta o tempo inteiro nas atenções que ele precisa em ter com essa mãe, e essa mãe frustra, essa mãe abusa, e aí ele traz consigo esse trauma e ele cresce achando que toda mulher tem que ser maltratada. Como é que é? Fala isso de novo. Então vamos lá. A gente entende, né, que os meninos têm um complexo de Édipo, que é esse amor que o menino tem e nutre pela mãe. A menina nutre pelo pai, que a gente chama de complexo de Electra, tá? Esse complexo de Édipo, né, quando ele não foi passado a fase para uma outra fase, e essa mãe, muitas vezes, é uma mãe abusiva, é uma mãe castradora, é uma mãe frustradora, ele cresce
achando o quê? Que todas as mulheres, elas têm que ser o quê? Exterminadas. Que essas mulheres, elas têm que ser maltratadas, função desse trauma que ele viveu lá na infância. E isso a gente vê muitos filmes que retratam muito bem isso. Muitos assassinos de mulheres matam as mulheres porque eles não tiveram o amor da mãe. E aí eles crescem achando que todas as mulheres merecem ser maltratadas, são todas iguais. E aí cria-se esse grupo de incels, né? Que faz o quê? Monta estratégias para que façam com que essas mulheres sofram. E eles gozam disso, na verdade. É um ódio, assim, visceral mesmo, que eles entendem que eles precisam mostrar que eles têm poder, na verdade, e que eles precisam fazer essa mulher sofrer o quanto eles sofreram lá atrás. Entende? Então, é uma coisa muito louca. Se você for parar para pensar, é uma coisa muito louca. Como é que homens se reúnem e isso está crescendo em larga escala? Em larga escala. Nossa, a gente teve um caso agora de Toronto, em que o homem matou e aí foi descobrir que ele era misógino, né? E que ele fazia parte do grupo dos incels. Então, assim, nós mulheres, não só mulheres, né? Porque a gente fala muito da mulher, porque a mulher, muitas pessoas veem como um sexo frágil, mas a mulher, ela tem um poder tão grande, basta ela acreditar. E aí é que a gente trabalha também muito, não só a reestruturação cognitiva, mas mais importante ainda é a terapia de aceitação e compromisso, dela aceitar os seus defeitos, dela se aceitar como ela é, mas principalmente de mostrar para ela que ela tem habilidades fantásticas. E hoje eu vou dar o exemplo e eu vou falar da Dilce, né? Que a gente estava trabalhando hoje essa questão mesmo de que ser feliz é uma habilidade e você pode ser feliz morando num barraco e você pode ser infeliz morando num palácio, né? Porque isso eu trago muito também da habilidade da psicologia positiva, que é fazer com que ela se veja como ela se enxergue, não o que a sociedade impõe. Você pode perceber que muitas mulheres que têm transtornos alimentares vieram de lares abusivos, sofreram violência física, sofreram violência sexual. Isso é um fator. Por quê? E aí essa mulher procura fuga onde? Em algo que te dá prazer, na comida. E você nunca para de comer porque ela precisa suprir toda a falta, tudo aquilo que ela não teve lá na infância. Todo aquele afeto, todo aquele carinho que é imprescindível. Aqui eu não estou falando que a criança faz coisa errada e você tem que passar a mão na cabeça da criança. Eu estou falando aqui o quanto é importante que essa criança nasça e cresça e se desenvolva num lar saudável. A terapia de casal, o objetivo principal é fazer com que vocês sejam seres humanos, seres melhores dentro da própria relação. O autoconhecimento individual é imprescindível e isso é trabalhado na terapia de casal. Existem casais que vêm com problemas disfuncionais e que a gente consegue trabalhar, fazendo uma reestruturação cognitiva. Existe um relacionamento tóxico que a gente também consegue trabalhar, fazendo uma reestruturação cognitiva, baseado muitas vezes na terapia familiar sistêmica, na terapia de casal, que também tem a TCC, que é fantástico os materiais que tem. Mas no relacionamento abusivo, não existe qualquer, tanto mulher quanto homem, que vivenciam esse relacionamento abusivo, não tem jeito, ele tem que sair dessa relação.
E o profissional não é só fazer com que ele saia da relação, é fazer com que ele seja forte o suficiente, eu digo forte no sentido tanto homem quanto mulher, para que ele não caia novamente, ele não entre novamente nesse relacionamento abusivo. Que isso, ninguém tá falho, ninguém tá distante disso, né? Por isso que é tão importante a gente trabalhar a autoestima. Qual é o homem que vê que aquela mulher tem uma autoestima tão grande que ele não consegue minar aquela autoestima dela? Ele não vai criar força, ele não vai conseguir. Ela vai sair dessa relação. Óbvio. E aí, muitas vezes, esse homem descarta essa mulher quando ele percebe que ela não tem mais nada para oferecer para ele, muitas vezes. Né? Que é o caso, muitas vezes, do psicopata, né? Porque ele já tirou tudo que ela tinha. E a gente vê muito relacionamento por internet. As mulheres tão carentes que se envolvem com homens que dizem que são empresários, que dizem que são isso e que são aquilo. E aí, de repente, ele passou por um problema e precisa de dinheiro, ela vai lá e dá o dinheiro. Isso é típico do relacionamento abusivo. Que ele usou dessa carência afetiva, emocional dela, para poder fazer o quê? Pegar aquilo que interessava. Depois que ele fez, ele descartou. Agora, Cris, tem relacionamentos que há uma inversão de papéis. A mulher sai para trabalhar e o homem fica em casa. Isso é, tem a ver com um relacionamento abusivo ou um relacionamento. O que que a gente poderia. Então, Eu conheço homens que passam anos e anos estudando para concurso e não passa. Você entende? Anos e anos nessa expectativa. Ou seja, isso é só uma desculpa, né? Eu estou falando desses homens. Não, estou estudando para concurso. Mas não é verdade. A gente sabe que ele se acomodou e está ali e vai ficar pro resto da vida. A gente diria o quê? Uma mulher que permite então, isso, que endossa esse então, tipo de comportamento. então. E aí a gente entra um pouquinho na terapia de casal, que eu realmente eu amo, eu sou apaixonada por terapia de casal, porque existem pactos, né, que são feitos. E isso, de certa forma, a gente nasceu num mundo, cresceu num mundo machista, onde a mulher fica em casa, o homem sai para trabalhar, ou os dois trabalham para poder dividir as despesas. E aí, muitas vezes, quando a gente vê que é essa mulher que vai para a rua trabalhar, que traz todo o sustento da casa, e esse homem fica em casa, as mulheres se assustam, na verdade, né? E aí eu faço uma pergunta: os direitos são iguais, né? Por que só a mulher pode ficar em casa e o homem não? Desde que esse acordo e esse pacto seja uma aceitação de ambos, não tem problema. É claro que a mulher também, assim como o homem, tem que entender que tudo tem seu limite, né? Tudo tem um limite. Mas se essa mulher acha que essa forma para ela, o relacionamento dela, o casamento dela funciona dessa forma, muitas vezes as mulheres têm filhos, eu prefiro que fique com o pai do que com o babá. É uma desculpa que dá, mas muitas vezes é a relação deles, né? Existem mil relações. Então, aqui não tem como a gente falar é abusivo ou não é abusivo. Começa a ser abusivo a partir do momento que aquele homem fica dentro de casa e que ele não tem direito de fazer qualquer outra coisa senão ficar dentro de casa. Que mina todo o espaço dele, todas as amizades dele. Mas se isso foi um acordo feito pelo casal, tudo bem, porque o que é bom pra gente, às vezes não é pro outro. Esse tipo de relação. Eu, particularmente, eu acho que os dois têm que trabalhar. Cristine. Cristine, pessoa, né? Mas não tô aqui para julgar, porque às vezes essa é a forma que eles melhor vivem. E não sou eu aqui, enquanto profissional, que vou falar, não, tá errado, você tem que trabalhar. Agora, Cris, olha só. Tem família de todos os jeitos, né?
Tem Sim, família que não, que é só a mãe e o filho, não tem o pai. Mas o filho é um tirano. É aquele que pensa que é o dono da casa, que manda na mãe, que domina o ambiente. então. Que isso é uma coisa E isso tem inadmissível. acontecido muito. Por quê? Geralmente as mães que se separam dos pais, que não têm a presença desses pais com esses filhos, elas tentam suprir de uma forma errada todos os desejos desse filho. Ela se sente tão culpada em não ter o pai presente na relação desse filho, que ela acaba sendo permissiva em tudo que o filho faz. Ela não consegue negar nada, porque ela acha que ela já está negando o direito do filho ter o pai. Então, esse filho, né, que ele cresce achando que ele pode e que ele vai fazer tudo, que ele vai conseguir tudo, ele jamais vai conseguir ouvir não. E aí, quando essa mãe um dia cansa, e muitas vezes ela não tem condição financeira de bancar aquilo que ele quer, e aí ele enfrenta essa mãe. Tem que entender que, independente do pai não estar presente, ela é a mãe, ela não é o pai. E isso é um grande erro que a maioria das mães fazem. É querer ser mãe e pai. Mãe é mãe, pai é pai. Né? E é muito importante que tenha um suporte familiar, porque muitas vezes esse menino tem uma figura masculina que não é o pai dele, mas é o avô. Então, ela não está tirando a figura masculina. Na verdade, é uma questão de escolha. Foi uma escolha desse pai não participar da vida desse filho. O que é diferente daquela mãe que faz alienação parental, que não quer que esse filho tenha contato com esse pai. Então, existem diversos casos, né? Dessa mãe que faz alienação, desse pai que some e não está nem aí para esse filho. Então, são diversas situações que a gente pode falar. E que Agora, aí é papo para mais de hora. exatamente. Mas é interessante isso, você levantou uma questão aí, interessante que é essa alienação parietal que a mãe faz sobre o filho, né? Isso é muito comum entre as mulheres. Sim, porque o filho acaba sendo a moeda, né? Ele é a moeda da relação. O que que ele faz? Ainda mais quando o pai é um pai muito amoroso. Ele simplesmente vira troca. Então, eu quero machucar o seu pai. De que forma que eu vou machucar seu pai? Não deixando você vê-lo. Ou É uma muitas crueldade. vezes, sim, é uma crueldade, porque você tira tudo o que a criança tinha, na verdade. Porque ele deixou de ser marido dela, ele não deixou de ser pai da criança. E alienação parental, isso dá processo. Você na vara de família, existem pais processando mães, existem mães processando pais. E aí, como perita judicial da área da família, você faz o teu trabalho baseado não só em entrevistas, mas em testes que mostra ali, tem situações, tem testes específicos hoje que trabalha toda a relação parental que existe, né? E aí, esse perito, ele vai mostrar aonde essa criança vai ser melhor cuidada. Porque essa criança, ela não pode ser vítima de um casamento desfeito. Que tipo de criança ela vai se tornar? Né? Se essa mãe se tornar tão abusiva, ele lá na frente ele pode ser um misógino. Ele pode achar que todas as mulheres são punitivas, são castradoras, e que merecem morrer, que merecem sofrer. Tudo que ele sofreu, essas mulheres merecem sofrer. Então, se todas as mães parassem para pensar no quanto é importante a infância dessa criança, no quanto é importante a fala, o que você fala, e aí a gente vai falar nisso, né, no dia 10, né, que a gente vai falar de suicídio, que tem muita coisa a ver, lá da infância, que o gatilho aciona aquela janela traumática, né? Então, se toda mãe soubesse que quando ela fala para aquele filho, porque você não consegue fazer isso, porque você não sabe fazer nada direito,
Isso é abusivo. Você está rotulando essa criança para que ele realmente se torne um ser humano achando que ele não é capaz de fazer aquilo. E que muitas vezes ele foi culpado da separação, porque ele não soube fazer nada direito, porque ele não se comportava. Entende o que uma mãe, muitas vezes uma mãe narcisista faz? E um pai também. Então, é muito importante a gente trabalhar essa criança. E quando eu trabalho com criança, eu posso falar para você que a maior dificuldade é trabalhar muitas vezes com os pais, que não aceitam, né, que eles são culpados daquilo ali. É claro que toda criança tem a sua personalidade, e isso é singular. Mas até os 7 anos, você tem que ter uma base, você tem que dar uma base. Você tem que ter uma família funcional, uma família saudável. Isso é importantíssimo para que a gente deixe de ter tantos abusadores, tantos homens que querem causar mal à mulher e tantas mulheres também que querem causar mal a outras mulheres e vice-versa. E aí eu vou te dar um exemplo, muitas vezes, que até mesmo em um dos casos que eu já peguei, onde era uma relação afetiva entre homens, onde eles eram gays, mas um homem achava que ele era um homem e o outro era a mulher da relação. Ou seja, os dois têm o mesmo gênero, são gays. E um se colocava como homem e o outro como mulher. Então, olha como que se formam pessoas doentes, né? O quanto que é importante a gente estar atento à educação dos filhos. Não é simplesmente ter filho. Educar é uma tarefa muito difícil, né? E aí a gente não tem que julgar, não, eu não quero ter filho, ótimo. É melhor você não ter filho do que criar mais uma pessoa que vai ser completamente disfuncional e não saber, não ter uma meta e um objetivo na vida. Né? E aí você pega outras pessoas, tantas que querem ter filho, que tem tanto amor para dar e não conseguem engravidar. E aí você fala, nossa, que mundo é esse? Onde tem pessoas que não querem, que jogam seus filhos na lixeira. E aí, né? Esse filho que foi jogado lá na lixeira por essa mãe, e muitas vezes é adotado por uma família abusiva, olha, ele já traz uma carga de rejeição tão grande porque ele foi deixado. E mais uma vez ele vem numa relação abusiva, você acha que ele não pode se transformar num abusador? Circunstancial? Sim. Então, assim, o quanto que. E aí, quando eu falo, e muito que é tão importante que as pessoas olhem para si, se enxerguem, na verdade, não é se olhar, é se enxergar como tal. Não apenas pontuar defeitos nos outros, porque todos nós temos. Mas aceitar o outro também com seus defeitos. Mas, principalmente, é saber que o que você faz com essa criança na infância pode ocasionar tantos abusadores, pode ocasionar tantas mulheres vítimas, mulheres essas que não tem nada a ver. As pessoas às vezes criam uma crença de que só as mulheres que não têm uma condição financeira boa, que não têm um bom nível intelectual, que podem entrar no relacionamento abusivo. Você vê mulheres inteligentíssimas, que tiveram famílias estruturadas e entram no relacionamento, porque em algum momento essa saúde emocional dela não estava lá no topo, né? Porque a autoestima é a base, né? É autoconfiança, é autoestima. Então, assim, você tem que ter muita clareza quando você, enquanto profissional, e pelas beiradas, muitas vezes, quando você trabalha com uma mulher dessa. Porque se você agir muitas vezes de forma uma intervenção muito direta, essa mulher vai se retrair. E esse não é o atendimento. Existem momentos que você precisa fazer uma intervenção direta, porque você vê que existe um risco muito grande de acontecer um feminicídio.
E aí você precisa fazer uma intervenção completamente direta para tirar essa mulher desse relacionamento abusivo. E mais importante que isso, eu tirei ela do relacionamento abusivo, meu trabalho acabou. Não. O seu trabalho só começou. Porque você vai ter que trabalhar toda uma reestruturação cognitiva para que ela não entre novamente no outro relacionamento abusivo. Porque, na verdade, a gente, né, nós somos muita água, o nosso corpo, a maioria é água, nós somos um campo magnético. Então, quanto mais pensamentos negativos nós temos, mais pessoas negativas a gente traz pra gente. Isso é Pois, fato. você já ouviu falar da barra de Axis, de ação, né? Sim, ouvi falar. Mas como eu sou hipnoterapeuta, eu não trabalho com isso. Eu também Não, não, não trabalho. mas é como você está falando que o trabalho é romper alguns paradigmas, né? Romper Sim, uma sim, crença. Então, sim. agora me veio à cabeça a barra de Axis. Mas Axis, eu não sei exatamente como se É, chama, é, mas é por aí assim, né? Para ir rompendo algumas coisas. É, exatamente. hoje existem várias terapias, né? Que, inclusive a justiça hoje usa a constelação familiar, que é uma Sim, coisa muito interessante, né? Uma abordagem complementar para ações judiciais, né? Porque tudo que você sim, está me dizendo aí leva para a justiça. sim. Praticamente tudo vai parar na justiça comum, em uma delegacia, etc., né? Então, Sim, na verdade é aquilo que eu te falei. Uma terapia por si só não se sustenta sozinha. não se sustenta Se sozinho. você ficar fechada, não, porque só sou cognitiva comportamental, você vai se perder. A hipnoterapia, ela vem e ela faz um trabalho fantástico. Por que hipnoterapia cognitiva? Porque é a minha base, tá? Mas eu trabalho muito com eu tenho a técnica, eu uso algumas técnicas para reestruturação cognitiva da terapia cognitiva comportamental, mas eu tenho uma escuta da psicanálise, né? Porque tem aquela crença de que você chega no consultório, no psicanalista e ele só olha para você e se você não falar nada, ele não fala. Então, é essa escuta aguçada que você tem que ter e esse rapport que a terapia existencial ela te ajuda muito. Então, uma terapia só não se sustenta. E a hipnoterapia, ela te ajuda no sentido de que, às vezes, todas as técnicas que você já usou, quando você usa a hipnoterapia, você consegue ter um acesso muito grande, porque, na verdade, só 5% do nosso cérebro que a gente tem acesso, 95% é inconsciente. Então, é aquilo que eu estou te falando da negação inconsciente. E aí eu trago um pouquinho. O que você traz para a tua terapia e o que realmente você precisa na terapia. Que isso é a negação inconsciente, quando aquela mulher chega falando que ela está com crise de ansiedade, que ela está depressiva, que ela está chorosa, ou que ela está comendo demais. E aí, quando ela traz só questões da relação, e aí você começa a entender que talvez ela esteja passando por um relacionamento abusivo. E aí você faz as intervenções para que ela comece a perceber que tipo de relação é essa. Quem, na verdade, o que está causando toda essa ansiedade? Por que ela precisa a todo momento responder e atender todas as expectativas desse parceiro? Né? Em que momento que eles se conheceram? Aí você faz toda uma dinâmica. Né? A constelação familiar ajuda muito, a terapia sistêmica familiar também ajuda muito. Porque tudo é um sistema, na verdade. Então, uma coisa acaba interagindo com a outra. E você, enquanto profissional, é importantíssimo acolher. Acolhimento é a base de tudo. Você imagina, chega uma vítima de violência, relacionamento abusivo, que é o que a gente está falando. E aí você fala, como que você não percebe que você está sendo abusada por esse homem? Você está cega. E a gente sabe que tem profissional que fala isso. Sim. A gente sabe que tem profissional que não consegue, muitas vezes, trabalhar nisso porque já vivenciou. Isso. Que, Agora, você tá falando dessa terapia casada, né? Ou seja, é uma abordagem multidisciplinar, transdisciplinar.
E nesse caso, a gente, muito dessas pacientes que estão mutiladas emocionalmente, elas estão num ciclo de pensamento vicioso. E aí é a hora que entra uma medicina tradicional, Sim. uma medicina alopática, para tirar esses pensamentos obsessivos, compulsivos, Então, de muitas medo, de vezes, insegurança. sim, muitas vezes a gente encaminha para o psiquiatra para que tente bloquear esse sintoma, porque na verdade o medicamento ele vai ter de eficácia no cérebro de 40 a 60%. Mas você precisa trabalhar o quê? A causa. Não adianta apenas tomar o medicamento e ficar sentado esperando que vai dar tudo certo, Exatamente, concordo. né? Então, eu acho que tem que ser uma junção, né? Você tem que dar suporte profissional, você tem que chamar essa família muitas vezes para junto dessa mulher, sem críticas, né? Porque ela já está tão culpada, ela já tá se sentindo tão culpada de tudo isso, está se sentindo fracassada. E aí, quanto mais você ficar reforçando essa culpa, que tipo de trabalho é esse que essa mulher, como que essa mulher vai conseguir se reerguer? Ou vai se afundar mais numa crise depressiva? E aí, muitas vezes, tentar o suicídio exatamente porque ela não teve esse suporte todo. Exatamente. Então, o profissional que está do lado de cá também tem que saber a hora de falar, olha, eu não consigo lidar com esse tipo de situação. Porque a gente vê profissional, o sol nasce para todo mundo. Mas você também, enquanto profissional, você tem que ver quem é aquela pessoa que você quer atender, se você está preparado para atender aquele tipo de pessoa, né? Porque muitas vezes você acaba fazendo uma intervenção que destrói todo um trabalho que foi feito. Então é preciso que você se identifique com determinados casos. Eu trabalho com violência há muito tempo. Então, assim, ninguém me olha hoje e você, não trabalha com violência. Sim, eu já sou assim, não, ela trabalha com violência. Mas quando eu digo violência, em todos os casos, de criança, de adolescente, de homem-mulher, de mulher com mulher, eu acho que seres humanos são seres humanos, né? Todos nós temos defeitos, temos qualidades, mas você, enquanto profissional, principal é jamais, jamais julgar. E aí você vê muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens colocando a carapuça de pastor, como se isso fosse algo Deus, exatamente que eles não eles estão acima do bem e do do mal bem e e que do por mal. isso eles não vão fazer nada na vida deles porque eles são perfeitos. E muitas vezes eu fico chocada, porque às vezes um cliente vem até a mim, um paciente, por indicação. Você é cristã? Não. Não, não quero, eu quero ser atendido por um cristão. É como se eles estivessem acima do bem e do mal. E muitas vezes eles usam. Isso não é uma manipulação? É óbvio, é óbvio. Não estou falando todos os pastores, tá? Não estou generalizando, não. Tá? Mas existem pastores, e não vou falar aqui nome porque não cabe aqui falar, mas existem profissionais da igreja, de qualquer que seja, que são manipuladores. Não, isso você está falando. Manipulam, manipulam. Não, e existe essa violência institucional religiosa, né? A gente, Sim, a família, às vezes, incute isso no filho de uma tal maneira, se você fizer isso, Deus vai te punir. Se você não entrar nisso, você está perdido, não entra no céu. Agora, e aí a Márcia está aqui falando da Flor de Lis, né? Isso aí já é uma outra história, né, Marcinha? Em algum momento nós vamos falar dessa senhora, nossa. né? Agora, isso que você O que falou, dando falar continuidade, dela, né? O que falar vamos dela, falar né? dela. Agora, você falou de uma coisa muito interessante, essa questão da religião, né? Eu tive babá. Então, as babás, quando chegavam até a mim, eu falei assim, olha, eu sou evangélica. Então, aquilo ali, mais do que ter experiência, de que ter um currículo e saber Era ser cumprir, evangélica. era ser evangélica. Chegou um momento que uma das minhas amigas, que precisavam tanto de babá quanto eu, elas falaram assim, quando falava que era evangélica, só, então
não vai servir para mim, não. Porque eu não sou, e eu quero, na verdade, saber se você sabe cuidar de crianças, né? Elas esquecem esse pré-requisito. E aí, quer dizer, a gente tem que ter muito Ah, cuidado na hora de sim, acolher. e Na hora já de que você. Sim, sim. E aí eu vou te dar um exemplo. Eu sou de RH, ainda dou consultoria, e aí, às vezes, quando estava num recrutamento para poder, para um determinado cargo, e aí a gente pergunta: o senhor bebe? O senhor fuma? Não, eu sou evangélico. Eu falei assim: não, mas eu não perguntei a religião do senhor, eu perguntei se o senhor bebe e se o senhor fuma. Outra foi, o senhor foi indicado por alguém? Sim, Jesus. Eu falei assim, mas Jesus da manutenção ou da mecânica? Não, Jesus nosso Senhor. Aí eu, caramba, né? Aí você vê o grau de comprometimento que essa pessoa tem. E assim muitos abusadores abusam em nome de uma crença religiosa. Não, Muitos abusadores. as crianças eram sacrificadas em nomes de rituais, não é isso? Exatamente. Então a gente está falando de um relacionamento abusivo, não só de homem e mulher, mas que o relacionamento abusivo existe em qualquer esfera. Existe em qualquer esfera. Entende? Exatamente. Às vezes o pastor entra para fazer psicologia, ele tem que decidir, ou ele é pastor ou ele é psicólogo. É claro que Exatamente. hoje a psicologia e a religiosidade, elas atuam muito juntos, mas no sentido de não de colocar crença na cabeça das pessoas, mas você tem que decidir, ou você é pastor ou você é psicólogo. Não tem Isso, como. Porque aí chega um fiel lá dizendo que é gay. Ele vai ser quem? Vai ser o pastor ou vai ser o psicólogo? isso. Quem ele vai ser? Aí ele vai ter que usar um pouco da psicologia, porque Será? normalmente o pastor pode ser moralista. Ele diz, não, na minha igreja não entra. Bem, isso depende muito também, né? Ou então vai ser um pastor Então, acolhedor mas aí e um... cabe de cada um, né? Então, na É, verdade, E aí eu falo também que eu acho que, assim como a OAB tem prova, eu acho também que o Conselho Regional de Psicologia teria que, não prova, mas teria que fazer testes psicológicos para os novos profissionais. Porque ah, o que tem de profissional que acaba com muitas pessoas. certíssima, certíssima. E eu estou dizendo isso de todos os profissionais, tá? Não estou falando só de Sim, psicólogo, não. Acho que todos tinham que claro, passar por uma prova, por um teste, porque, gente, existem. O psicólogo ele ajuda, mas ele acaba com a vida das acaba. pessoas muitas vezes. Sim, Uma sim, tem sim. intervenção que ele faça, ele destrói tudo. E aquele profissional, o psiquiatra que chega lá, muitas vezes, tem bons psiquiatras, mas o que a gente vê hoje no SUS, nem olha para você, conversa 5 minutos, te passa um remedinho que eles passam sempre, é o Prazolam, Citalopram. É Ou, verdade. e aí o Agora, Cris, psicólogo fica com todo o trabalho. olha aí, nós já estamos no final do nosso segundo round. Ai, Olha ai, que aí. bom, gente. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Vou te falar É quem está muito aqui, bom. Cris. Vou falar quem está aqui te Ah, então tá prestigiando. bom. Peraí. Aqui nós temos a Márcia, a Marcinha, o José, Obrigada. a Titia e a Obrigada, Rosilda. tia. É, Obrigada, tia. eu tenho também que mandar um beijinho para a Tânia, né? Ontem ela me mandou, falou: se você nem falou meu nome, eu falei: olha só, Tânia, eu vou mandar meu coraçãozinho para você, porque ela está sempre nos prestigiando e gosta desse trabalho que a gente vem fazendo no Conversando na Janela. Eu quero falar para essa turma que está aí, ou para quem vai ouvir ver essa live, que vou voltar com a Cris falando sobre suicídio. E é uma coisa extremamente importante. Nesse momento de Sim. pandemia, em que as pessoas estão tão dentro de casa, passando por tantas coisas, e nós vamos poder falar de suicídio infantil, né? Não, infanto-juvenil. Criança não sei se suicida, mas criancinha, né? Mas de suicídios, de suicídio, Adolescentes. adolescente, exatamente. Faltou a É palavra. a segunda maior, hoje é a segunda maior, né? Nós vamos, Morte, quero muito falar com você que é o sobre isso. suicídio.
Quero dizer também que eu vou conversar com uma pessoa que vai falar comigo sobre pessoas em situação de rua, os desafios e os avanços dessas pessoas que estão na rua. Também vou falar com a Val. A Val é uma gari que faz do lixão aonde tem muito lixo, onde tem assim uma paisagem muito ruim e as pessoas vão depositando lixo. Ela faz disso tudo, ela é um jardim. Então, uma pessoa super especial, abraçou a causa da maré. Hoje eu acho que ela já está em outro lugar, mas ela vem fazendo um trabalho lindo. Então, essa semana eu ainda volto com a Cris falando de coisa séria. E volto Vocês com vão outras enjoar coisas. de mim. Vocês vão enjoar de mim. Vai nada, tem muita coisa. Vamos falar de bullying de idoso. Quero falar com vocês sobre. Sim. Vamos ser Então, parceirinhas aí. vamos ser parceirinhas. Então tá, Cris. Vamos me despedir dessas pessoas queridas, maravilhosas, doces, Beijo para amáveis. todo mundo, muito obrigada pela participação de todos vocês. Nada disso seria possível se vocês não estivessem dando o prazer de vocês participarem disso, né? Isso só existe porque vocês estão aí. Meu agradecimento, muito obrigada. Meu também. Cris, fique bem, fique firme até dia 10? 9? É dia 10, 10. 10, 10. Até dia 10, tá? Um beijo bem grande e obrigada. Vai estar tudo salvo e depois eu vou mandar para você mandar para todo mundo. Tá Tá? joia, então. Tchau, titia. Tchau, massinha. Tchau, tchau, tchau para todo mundo que tá Tchau, ficando. Um beijo. galera. Tchau, Dilce, minha psicóloga querida. Tô vendo ela, Dilce. Isso mesmo. Um É beijo, uma meu amor. querida. Quem Beijo. mais? Beijo. Tchau, tchau. Peraí, deixa eu encerrar. Tá aqui.